Ele é engenheiro agrônomo avesso à política, que tornou-se ministro de Estado. Sua trajetória bem-sucedida o tornou referência mundial. Vamos falar agora com Roberto Rodrigues, embaixador da FAO para cooperativas. Bem-vindo, Roberto. Bem-vindo ao Show Business. É um prazer estar com você aqui. Muito obrigado pela Quantos anos? Quantos anos? Roberto, a agricultura hoje no Brasil é responsável por grande parte do PIB, grande parte das exportações. Enfim, virou um sucesso internacional. O que falta para o Brasil dar mais passos à frente? Nosso subsídio é baixo, né? 6 vezes menor que o da Europa. A competição realmente é agressiva, né? Tem dumping. O que precisa fazer para esse quadro se estabilizar? Olha, para falar sobre isso, vamos pensar o seguinte: o que nos trouxe até aqui? Por que o agro explodiu, né? Para ver o que falta para continuar esse processo. O que o agro explodiu foram 3 fatores principais. Primeiro, tecnologia. Tecnologia tropical desenvolvida no Brasil é sustentável e é invejável. É a tecnologia tropical sustentável melhor do mundo inteirinho. Nenhum país tem o que nós temos. Segundo, empreendedorismo. O produtor rural brasileiro é um empreendedor nato, tem tecnologia, investe, acredita e vai para frente. Terceiro, algumas políticas públicas que ao longo do tempo permitiram esse crescimento também. Tem um quarto fator que é terra disponível. Podemos crescer por causa desse processo. E tem um quinto que é externo. Os mercados se abriram muito depressa. Os mercados emergentes cresceram demais, a população cresceu muito nos países emergentes e a renda per capita também. Portanto, a demanda cresceu lá fora muito. Então, nós podemos crescer porque tinha demanda. Então, isso foi o que nos trouxe até aqui. E os dados a esse respeito são fantásticos. Vou dar 2 ou 3 para você entender isso aí. Por que é tão fantástico assim? Olha, em 1990 foi o ano do plano Collor. Então, deu uma chacoalhada, um ajuste da carga, né? Com uma primeira tentativa de estabilização da moeda. Logo depois veio o plano real e as coisas aconteceram. Então, eu uso muito o plano Collor como um ponto de partida estatístico para as coisas, porque as coisas mudaram a partir de então. Em 1990 até hoje, para você ter uma ideia, Sônia, a área plantada com grãos cresceu 106%, dobrou. E a produção de grãos cresceu 457%. Ou seja, a produção cresceu mais de 4 vezes mais do que a senhora plantada. Tecnologia. Agora, essa área plantada, enfim, vamos explicar para o telespectador, esse quadro fantástico, de alguma maneira, agrediu o meio ambiente? Nós temos no Brasil 850 milhões de hectares. A área total do país é 800 milhões de hectares. Dos quais metade é Amazônia, tá certo? E toda a área plantada com grão no Brasil ocupa 73 milhões de hectares. Menos de 10%. Menos de 10% mesmo. Aliás, tem uma coisa muito mais importante por trás disso aí. Na verdade, nós plantamos no Brasil hoje 55 milhões de hectares com grãos. Só que o Brasil é o único país do mundo que fazemos 2 e até 3 safras por ano na mesma área, o que é um padrão tecnológico que ninguém consegue superar. Mas na Europa tem gelo, tem neve, então não tem faz uma safra na marra. Aqui fazemos 2 e até 3 safras na mesma área. Então, a soma das safras da mesma área por ano dá 73 milhões de hectares com grãos. Muito interessante isso. Temos... Roberto, por que essa gritaria, então, em torno do agro? Essa foi uma coisa construída? Os inimigos... Olha, não, vou fazer uma análise sincera com você. Vamos pegar esse número que eu te passei aqui agora. A produção cresceu 4 vezes e meia mais do que a senhora plantada. Nós temos hoje, no Brasil, 73 milhões de hectares plantados com grãos. Se tivesse a produtividade que tínhamos em 1990, seriam necessários mais 130 milhões de hectares para colher a safra desse ano. O que isso significa, Sônia? Nós poupamos 130 milhões de hectares. Então, não tem nada mais sustentável do que isso, é da veia, essa poupança de floresta, de cerrado, de mato. Né? Então, a verdade é que é uma agricultura sustentável espetacularmente. E outra, água e energia.
O etanol de cana emite 10% do CO2 que a gasolina emite. O biodiesel de soja, 20%. Nós temos no Brasil hoje 10 milhões de hectares plantados com floresta. Floresta plantada, não é floresta nativa. Plantada, que vira celulose, papel, painel de madeira, fralda, roupa, alimento. O que acontece então? Veja bem, olha só que número interessante. No ano 2000, para dar uma referência, no ano 2000, o agronegócio brasileiro exportou 21 bilhões de dólares. Em 2000, 21 bilhões. O ano passado, 23, 166 bilhões de dólares. Aumentamos mais de 8 vezes a exportação em 22 anos. Se nós exportamos tanto a mais, o que aconteceu, Sônia? Alguém perdeu o mercado para nós. Eu sou fã da agricultura brasileira. Sônia, nós exportamos para 200 países. 200 países. E outra, a indústria brasileira sofreu muito nos últimos anos, mas não a indústria de alimentos. A indústria de alimentos cresceu junto com a agricultura. A indústria de alimentos é o nosso maior mercado. A indústria brasileira de alimentos compra... Será que cresceu porque não dependia do governo? Como a agricultura também não depende. A agricultura ficou de costas. Não dependia do governo. Não tem subsídio. Porque a indústria depende muito de financiamento. Mas como a agricultura brasileira é competitiva, e com subsídio, para você ter uma ideia... Por que nós somos mais competitivos que os outros? Tecnologia, empreendedorismo e políticas públicas. Me corrija se eu estiver errada. É verdade que a China tem uma área do tamanho do Piauí agriculturável, que é uma coisa muito pequena? Não, é muito maior do que isso. É maior que isso, né? Muito maior que isso, muito maior que isso. E como tem muito pequeno produtor, e o Estado está presente em tudo, né? Muita política pública. Mas também. tem produção? Tem produção. A China é um dos maiores exportadores do mundo. Nós somos o terceiro maior exportador do mundo. China, Estados Unidos e depois o Brasil. Mas, olha só, a gente tem que contar um pouco de história. Em 1970, 50 anos atrás, nós importávamos 30% do que consumimos. O governo militar da época falou, não é possível um país desse tamanho importar comida, importar arroz, importar feijão, importar leite. Eu lembro, trigo. Hã? Trigo Até hoje a gente importamos. importa. Estão caminhando para acabar, até hoje importamos. Então, criou-se um programa, e a agricultura era costeira. Por quê? A população era costeira, as capitais eram costeiras, era tudo na costa. 500 quilômetros do mar era o máximo que tinha o Brasil. Pena que São Paulo não ficou pertinho do mar, O né? cerrado era um vazio econômico e populacional. E o governo, então, criou mecanismos para ir para o cerrado. Prodecer, Polo Centro. Isso provocou uma epopeia fantástica. Começaram pelos gaúchos. Os gaúchos largaram tudo e foram para o centro-oeste. Com a cara e a coragem. Catarina, paranaense, paulista, capixaba, nordestino. Foi todo mundo do centro-oeste. Criou-se lá uma raça híbrida, mistura de raça híbrida, que dominou aquele processo todo e transformou o cerrado, que era uma porcaria, terra ruim, degradada, no Maracanã, onde vai ser jogada a Copa do Mundo da Alimentação, que nós vamos ganhar. Estamos ganhando, com competência. Só que, agora a tua pergunta original, professor, o que nós precisamos fazer a mais? A estrada não foi, o trem não foi, o armazém não foi. Foi o produtor, com a coragem, determinação, tecnologia e crédito. Mas não foi a infraestrutura logística. O primeiro ponto que temos que resolver é esse, infraestrutura logística. Roberto, eu ouço isso há muitos anos. E isso não avança. Dá um pouco de desânimo. Não, tem muita coisa que não avança, Sônia. Dá desânimo também. Na infraestrutura. Esse é um ponto. A infraestrutura é uma coisa chocante. É a parte número 1. Número 2, acordos comerciais. Por quê? Nós produzimos hoje 320 milhões de toneladas de grãos. Ano passado, 330. Isso era, por exemplo, Porto Menos por causa da seca. Mas não podemos produzir 500 milhões de toneladas de grãos. 600. Mas tem que ter para quem vender. Não adianta eu ter um estoque enorme e não ter comprador. Então, tem que ter acordos comerciais que garantam isso aí. Veja a China. A China hoje 30% nós exportamos. Vai tudo para a China. Se a China resolver produzir na África para ela, o que nós vamos Então, fazer com o isso? Mercosul empacou, né? Também houve, sei lá, 8 anos atrás, uma ação, né? Que parecia que nós estávamos quase acertados no Mercosul e agora estamos voltando para trás. É o protecionismo europeu? O Mercosul Está ganhando? não é uma coisa amada pelos europeus.
pelos agricultores europeus, né? Que agora, por sinal, tiveram uma reação muito grande, porque a política agrícola europeia, liderada pela União Europeia lá em Bruxelas, reduziu o protecionismo para eles, exigindo, por exemplo, que eles plantem 4% da sua área com floresta. O Brasil é 20% menor, a Amazônia é 80% de floresta. Nós temos muito mais obrigações do que eles têm, mas reclamaram. Foram às ruas. Fizeram... 4 e aqui é 20. Aqui é 20, aqui no sul, no centro-oeste, é 25%, 30%. E a Amazônia é 80%. Então, 80. o nosso código florestal é rigorosíssimo, rigorosíssimo. Mas a Europa não tinha isso e ficou brava com esse negócio aí. Então, a reação dos europeus, porque a esquerda verde cresceu demais, muito rapidamente, organizada por burocratas de Bruxelas, que não sabem, nunca pisaram numa fazenda, não sabem o que ia fazer, reagiram e agora o governo está voltando atrás. Mas esse protecionismo, essa coisa muito forte, faz sentido na Europa. Faz sentido porque eles não têm como concorrer conosco. Primeiro que eles não fazem 2 safras por ano, nós fazemos até 3 safras por ano na mesma área. Então tem uma vantagem competitiva enorme em relação a isso. Temos só o ano inteiro. Mas eles querem exportar ou querem sobreviver? Eles querem sobreviver e não querem comprar da gente. Mas e aí como é que eles se sustentam? Mas eles importam o necessário para complementar a produção deles. O que eles querem é produzir o autossuficiente para eles e não depender de ninguém. Não vão conseguir jamais. Vão precisar importar carne, café, vão importar farinhas, vão importar leite, vão importar de países como nós. De maneira mais barata do que é produzido ali, né? É. Então, como é que faz para competir conosco? Subsídio. Quer ter subsídio? Pode ter. O que não pode é exportar para terceiros países um produto com subsídio que vai competir comigo que não tem subsídio. Aí é desleal. Está acontecendo com leite agora aqui no Brasil. Estão importando leite subsidiado no Uruguai e aqui não compete. Então, destrói o produtor brasileiro de leite e dá dinheiro para o produtor estrangeiro. É errado. Mas como que o lobby do produtor estrangeiro, por exemplo, do Uruguai, é maior que o dos produtores aqui? Não é possível. É ação de governo, não é lobby privado. É governo que faz isso aí. O governo, vamos ajudar o Uruguai, vamos ajudar a Argentina, importa leite, destrói o produtor rural brasileiro de leite. Então, tem que ter políticas públicas. A primeira coisa é logística e estrutura. A segunda é acordos comerciais. Esse negócio do leite entra nisso. Olha, eu não vou dizer que não vamos importar, nós importamos trigo da Argentina, do Canadá, da França, importamos trigo. Por quê? Porque não somos autossuficientes em trigo. Seremos, em breve. A Embrapa já desenvolveu variedades. Quanto tempo, mais ou menos? 2030 vamos exportar leite. 2030, daqui a 6, 7 anos vamos exportar leite. Tá. Vamos importar trigo, né? Vamos importar fruta. Hoje, nós somos o 3º maior produtor mundial de frutas e o 25º do mercado. O que falta? Uma estrutura para fruta. Vamos exportar fruta, peixe. Nós temos 8 mil quilômetros de costa, 12% do algador do mundo, 12% do algador do mundo. De novo, a infraestrutura. Falta estrutura, frigoríficos, uma estratégia. Falta estratégia. O que a gente pode acreditar que dessa vez vai? Bom, o que eu acho, Sônia, é que a sociedade está se movimentando. Está mais ciente. Está se movimentando, está exigindo isso, né? Hoje a gente, na área de educação, tem uma associação brasileira, tem mais de uma, mas tem uma muito forte, a Associação de Mães e Pais, chama Giolo Material Escolar. O pessoal percebeu durante a pandemia que o material escolar dos seus filhos era tudo contra a agricultura. E desinformação ou ideologia, mas era criticar a agricultura. Estava formando uma geração inteira de crianças contra a agricultura, que é a base do Brasil. O que é a agricultura hoje? 25% do PIB, 30% dos empregos, 50% das exportações. É o que segura o Brasil. Como vai ser contra isso aí? Roberto, vamos voltar um pouquinho no assunto mundial, economia verde e sustentabilidade. O Brasil tem tudo para ser o líder nessa área, tudo. Eu não vou, enfim, não vamos aqui explicar todas as razões, mas existe essa possibilidade concreta e não precisa fazer muito esforço. Não, precisa fazer esforço. O que fazer para não perder essa oportunidade? Primeiro, logística e infraestrutura precisa não ter perdas. O problema da fruta é logística e infraestrutura. Segundo, Qual a perda?
Perda no transporte, perda na armazenagem, Mas perda no... qual é a perda? Tem uma Depende. noção? Fruta, por exemplo, Fruta. fala-se em perda de 15% no Brasil. Em alguns casos, chega a 30% da perda entre a colheita e chegar no lar do consumidor. 30%. Muito. É muita coisa, né? Grãos é muito menos do que isso, 5%. Mas 5% de grãos é muita coisa. Um país que produz 300 milhões de grãos, perde 5, são 15 milhões de toneladas. Funciona no país inteiro. Mas em termos de uma economia sustentável, nós temos a hidroenergia, solar, enfim, é uma gama de fatores que nos favorecem. A matriz energética do mundo tem 15% renovável. A nossa é 3 vezes mais, 45% renovável. 40%. 45%. E a outra hídrica não é poluente. A hídrica entra nisso. Isso entra a hídrica, tá. a solar e entra a biomassa. E aqui tem uma coisa importante. A agricultura já representa metade desses 45% do renovável. Porque é o etanol de cana, de milho, é o biodiesel de soja, de óleo de palma, é a lenha de folhas plantadas para fornalhas industriais, é o biometano, que é produzido com resíduos industriais, inclusive de esterco de suínos e aves no mundo inteirinho. É a biomassa, de maneira geral, que hoje já responde por metade da área renovável do Brasil. Então é espetacular. A agricultura, olha, Sônia... O que nós não podemos fazer? Nós não podemos deixar que a lei seja descumprida. Tem que cumprir a lei e fazer acordos comerciais, investir em estrutura e não parar de investir em tecnologia. Nós temos a melhor tecnologia tropical do mundo, mas a tecnologia é um processo dinâmico, tem que continuar investindo. Se fizermos isso, não vamos perder essa oportunidade. Não só não vamos perder, como vamos... Secular. Olha, Sônia, vou falar uma coisa que eu tenho falado. Eu acho que o mundo hoje vive assombrado por 4 novos cavaleiros do apocalipse. Segurança alimentar, que é um tema central para a estabilidade política e social do país. Segurança energética, mudanças climáticas e desigualdade social. Quem vai resolver isso é o agro. Segurança alimentar é o agro, energia é o agro, mudança climática, agricultura, veículos e emprego seja gerado do campo. Qual agricultura? A agricultura do cinturão tropical do planeta. América Latina, toda a África subsaariana e boa parte da Ásia também. É aqui que vai explodir a produção de comida e energia no mundo inteiro. E o líder é o Brasil. Então, porque nós temos tecnologia, nós temos tudo pronto, já aprendemos tudo que tem que ser. Nós não aprendemos ainda. Nós temos que não só ser um grande exportador de alimentos, de energia, gerando emprego, mas ensinar os países tropicais a fazer a mesma coisa. Ensinar não só a pescar, mas não só dar o peixe, mas ensinar a pescar. Então, eu acho que o Brasil vive um momento hoje de um protagonismo para matar esses 4 cavaleiros do apocalipse que nunca tivemos antes. Uma confluência de fatores. Alimento, energia. Desigualdade é uma coisa... E a agricultura vai dar emprego para isso. Então, nós Como é que a agricultura pode contribuir nesse sentido? Gerando emprego lá fora, ensinando um africano, ensinando a América Latina a plantar, a produzir sustentavelmente, como nós fazemos aqui. Ensinar o mundo inteiro a fazer isso tecnicamente. A China comprou muita terra na África, né? Hã? Os chineses compraram muita terra na África. Estão mais arrendando que comprando, mas estão usando muita terra na África. Né? Deixa eu ver. Os chineses estão sondando o mercado de terras brasileiro? Então, mas a legislação brasileira não é flexível, não permite compra de terra para o estrangeiro ainda. Então, está um processo... Esse está sendo discutido no Congresso brasileiro ainda. Roberto, você acabou de voltar da Arábia Saudita, né? O que você encontrou lá? Como é que funciona a segurança alimentar por lá? Bom, eles são importadores não só a Arábia Saudita, de tudo, né? O Oriente Médio inteirinho, né? É grande importador, como a Ásia também é. Né? Então, são mercados que nós vamos cultivar, buscar acordos comerciais com ele para cultivar. Obviamente, eles querem reduzir a dependência de importação, querem fazer a indústria deles de carne. Vão precisar importar. Eles vão ter indústria de carne lá, vão ter frango lá, vai ter que importar milho e soja para criar o frango lá. Então, vai sempre precisar do Brasil de países tropicais para alimentar. Então, eu acho que o Oriente Médio e a Ásia, basicamente... Agora, a segurança alimentar lá deve ser muito baixa. Não, hoje não, porque o governo é firme e controla bem esse processo. Então, mas importa. Tudo importado. Tudo importado. O Japão também, né, bem? O Japão também. E segurança você pode ter? Também, né? Segurança alimentar não é necessariamente produção interna.
Segurança alimentar é uma política pública que implica em produzir e complementar com importação. Em contrapartida, exporta alguma coisa. Eles exportam petróleo. Né? Então, exporta petróleo e compra comida. Eu acho que o caminho é fazer acordo comercial com o Oriente Médio e com a Ásia. A China tem que ter acordo comercial com a China. Nós podemos crescer muito e vamos crescer, mas tem que ter para quem vender. Nós temos que crescer em agricultura, Sônia. A abundância é pior que a escassez. A escassez... Para o agricultor. Para o país. Você resolve em um ano. A escassez faz uma política pública, resolve em um ano, acaba, produz e acaba. A abundância, aquele estoque fica pesando no país, o comércio não anda, a produção não anda, mata todos os atores econômicos do processo, porque não há comercialização. Então, estoques públicos são coisa errada. Estoque privado tem que ter. Cada um faz o seu estoque para garantir o seu próprio suprimento. Com a pandemia, o que aconteceu com a pandemia, Sônia? Os países que não eram autossuficientes de comida foram para o mercado comprar comida. Não tinham, estoques mundiais eram baixos, por circunstâncias. Resultado, dobrou o preço em dólar de soja, de carne, de café, de açúcar. O preço dobrou em dólar, gerando uma inflação mundial. A qual somou um desemprego por causa da pandemia, quebrou cadeia produtiva, então o desemprego e a inflação, cenário horroroso. O que preciso fazer? Plantar mais para acabar com essa inflação. Todo mundo plantou mais. Não tinha adubo, não tinha defensivo, não tinha semente, não tinha máquina. Preços de insumos subiram. Então, isso tudo foi fruto da pandemia. Por quê? Porque a segurança alimentar é a única garantia de um país ter estabilidade política e social. Então, mas um estoque não é, então, salutar? Público não, porque o estoque público é do governo e aquilo fica... Então, os agentes econômicos ficam se servindo daquilo. E o governo está pagando o estoque, então eu compro do governo que eu precisar, da mão para a boca todo dia. E o sistema de produção desaparece. Agora, o produtor que tem o estoque dele... Como é que é o estoque hoje, gerido no Brasil? Como é que ele se descreve? A armazenagem brasileira é muito pequena. Nós temos uma rede muito pequena de armazenagem. Nós somos um dos piores países do mundo em termos de armazenagem. Tanto que o ano passado... A iniciativa privada, né? E governo também. E governo também? Também. O governo tem a parte... Aliás, desde com a Conab, né? São Paulo tem o CEAGESP, né? Mas o estoque, o armazém público é difícil de controlar, não tem como administrar adequadamente. Então, tem que ser privado. Nas cooperativas, nas agroindústrias, nas fazendas. As grandes fazendas já têm silo hoje no Brasil. Mas a nossa armazenagem é pequena, é um terço do que precisa. Mas não é o governo que tem que fazer. O governo tem que financiar o setor privado para fazer, mas não ele fazer. Agora, Roberto, como é que você vê o futuro? Com vários produtos sendo fabricados, carne, né? Enfim, maçã, qualquer coisa fabricada por tecnologia e não ser o produto verdadeiro. A gente vê hoje com muita frequência, por exemplo, propaganda de inseto, né, na Europa, vamos comer inseto e tal. Tudo isso tem uma parte de moda, uma parte de interesse comercial e tal. Eu acho, né, que tem espaço para tudo no mundo. Né? A carne verde, o ovo verde. Mas tem espaço para tudo. Daqui a 20 anos, 30 anos, seremos quase 10 bilhões de pessoas do mundo. Hoje somos 8, vamos ser 2 bilhões de pessoas. Tem que ter comida para todo mundo. Então, vai ter comida orgânica, comida transgênica, vai ter comida industrial, como você está falando, carne industrial, vai ter comida para todo mundo. E vai vencer quem for competitivo, quem for eficiente, quem tiver tecnologia e capacidade. Hoje em dia, esses produtos são, enfim, são muito mais caros. Muito mais caros. O preço vai cair, obviamente, né? Mas isso não significa que vai acabar com a agricultura tradicional. Eu acho que tem espaço para tudo no mundo inteirinho. Roberto, a gente conversou e acabei de perceber que não falamos sobre o seu livro. Não é meu livro, é o livro do Ricardo Viveiro. Eu sou só personagem do livro. Como que é esse? Conta um pouquinho sobre esse livro. O livro, na verdade... Gente, vou pegar aqui, tá? Isso é para você. Tem até uma dedicatóriazinha para você, viu? Tem? Ah, foi para mim, então. Mas... Aqui. Eu fui presidente da OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras,
da Aliança Mundial, da Aliança Mundial de Cooperativas, conheci 81 países por causa de cooperativismo, andei pelo mundo inteirinho. E a OCB queria escrever a minha biografia, porque essa se mistura com a história da cooperativa do Brasil, né? Eu resisti muito, até que fui quase que forçado a ceder. E aí o Ricardo Viveiros, que é um jornalista importante. Conheço. Muito Gosto bom, muito rapaz, dele. e muito meu amigo já. Falei, não, eu faço biografia. E aí gravaram uma série de entrevistas comigo e fizeram uma coisa. Você se identifica? Eu estou aí, né? Eu sou personagem. Leiam. Nós vamos ter outro programa aqui para você contar a sua história pessoal, não só da agricultura. Faz com o Viveiro, é melhor falar com o Viveiro. Eu não gosto de falar de mim, não. Fala da agricultura. Então tá bom. Olha, Roberto, muito obrigada pela sua entrevista. Quero vê-lo outras vezes aqui. Conte comigo. O programa de hoje está terminando. Obrigada pela companhia e até semana que vem, aqui no Band News.